passou tardes inteiras diante de um livro, com as orelhas ardendo e os cabelos caídos sobre o rosto, esquecido de tudo que o rodeia e sem se dar conta de que está com fome ou com frio? Quem nunca se escondeu embaixo dos cobertores lendo um livro à luz de uma lanterna, depois de o pai ou a mãe ter apagado a luz com um argumento bem intencionado de que já é hora de dormir? Formar alunos leitores tem sido um grande desafio enfrentado pela escola. Em nossa sociedade, observamos que é raro encontrarmos pessoas envolvidas com o universo da leitura. E quando encontramos, raramente atribuem o gosto pela leitura às experiências vividas na escola. Mas o que as escolas podem fazer para alcançar o objetivo maior de desenvolver a competência leitora dos alunos? Cabe a ela garantir a todos a capacidade de ler sem dificuldade diferentes gêneros e, principalmente, de aprender através da leitura, capacidade sem a qual toda a escolaridade posterior ficará comprometida. Eu acredito que a escola e os educadores estão vivendo um momento que a gente já viveu, na verdade, na história da leitura. Só que ele está mais grave agora, né? Que é a solidão do leitor, né? Então, se a gente pensar no que é a leitura, no que é uma atividade de leitura, é uma atividade muito solitária, na verdade, né? Então, é aquilo que o aluno faz sozinho, que o cidadão faz sozinho, qualquer pessoa faz absolutamente sozinho no seu mundo, né? Vai ficar entregue à leitura, silenciosa, quieta, tranquila no seu mundo. Quando o apelo da sociedade é de uma coisa muito rápida, muito instantânea, de coisas que se façam com a rapidez, né, com a internet, ou com o computador, ou mesmo com os jogos todos, é um apelo grande, né, para qualquer aluno, para qualquer educador. Então é um desafio, né, é um desafio mostrar que essa atividade de estar ali se deliciando com uma leitura pode ser tão prazerosa quanto fazer uma coisa que a sociedade pede, que é uma coisa muito rápida, né? A biblioteca, como a gente pensa historicamente, né, aquele lugar austero, né, muito quieto, onde você não pode arranjar nenhuma cadeira, não pode falar alto. Esse aspecto a gente tem que acabar com ele. A biblioteca hoje tem que ser uma coisa muito leve, muito solta. Então, aqui na escola, por exemplo, a gente tem aulas na biblioteca. Então, o espaço da biblioteca é um complemento de sala de aula. Então, eles têm uma aula por semana na biblioteca. Então, a gente chama de aula de biblioteca mesmo. Então, eu penso também que uma das questões fundamentais de trabalhar com os alunos é o aspecto socializante da leitura, né? Então, para que ela não fique uma atividade só para si mesmo, que aquilo vai ficar só guardado internamente, que ele vai trabalhar. Então, a gente trabalha muito com os alunos de socializar o que leu, né? Então, toda semana, depois que os alunos levam os livros para casa, escolhe, a gente comenta, todos comentam o que leu, o que gostou, o que foi bacana, o que não foi, vamos trocar os livros, né? Acho que isso é uma coisa para a gente pensar que é possível ir em qualquer espaço da escola, né? Então, a gente tem realidades diferentes. A gente tem realidades onde você tem salas muito amplas, muito boas para um trabalho de sala de leitura e outros momentos que não. Mas isso é possível também em sala de aula e é muito interessante que seja também em sala de aula, né? Então, o professor também conta o que está lendo. Olha, eu li esse livro e gostei, trouxe para a gente discutir e vamos emprestar um para o outro, vamos trocar essas experiências, né? Eu conheci casos de escolas rurais, por exemplo, em que isso era feito numa caixa de papelão mesmo, que ficava ali. Então, eles iam colocando naquela caixa. Aquela caixa era a maravilha das maravilhas, né? Uma caixa toda arrumada com os livros que se tinham, né? O importante é que esse acervo seja dinâmico, né? Que as pessoas, que os alunos troquem isso, que aquilo seja vivo, seja pulsante. Isso é importante. Um outro ponto também que é importante ressaltar é mostrar para os alunos que o que a gente lê serve para a vida da gente, né? Muitos perguntam, acho que ia ser comum na vida, mas para que eu vou estudar matemática, equação? Eu não vou usar isso nunca, né? E aí fica lá o professor de matemática tentando mostrar para ele que aquilo serve para alguma coisa. Acho que a leitura tem um pouco dessa função, assim, para que serve? Então eu leio tantas coisas e tal. Acho que uma coisa bonita e bacana da gente trabalhar com os alunos é a gente ler basicamente para entender o mundo melhor, né? E dessa forma tentar também viver nesse mundo de uma maneira melhor. Garantir um lugar para os livros e outros textos impressos no espaço escolar pode ser o começo para formar bons leitores.
Os livros, com toda a sua diversidade de formas, tamanhos, espessuras e cores, devem marcar presença nas salas de aula ou na escola. Todos os alunos são leitores em potencial e é necessário que encontrem na escola uma variedade de textos de qualidade a que dificilmente terão acesso fora dela. Minhoca, cobra no jardim de infância. N, nuvem, algodão que chove. Outro aspecto importante a ser considerado é o de que lemos por várias razões diferentes. Lemos para nos divertir, para nos emocionar, lemos para aprender, lemos para buscar informações, enfim, lemos diversos textos de diversas formas, por diversas razões. É na situação de uso que os alunos podem atribuir sentido e significado ao que leem. Esses momentos de leitura são bons para as crianças porque elas vão tendo contato com os diferentes gêneros. Eu leio notícias, no outro dia eu leio receitas, no outro dia eu leio contos, lendas. Eu vou ler para vocês um texto que ensina a jogar o jogo dos pontinhos. Jogo dos pontinhos. Para jogar, você e seu adversário deverão unir 2 pontinhos do quadro abaixo com um traço. Só vale um traço por vez. Aquele que conseguir fechar o quadradinho, traçando o quarto lado, poderá marcá-lo com a letra inicial do seu nome. Quando todos os quadradinhos estiverem tomados, ganha quem fechou a maior quantidade deles. Produtos diferenciados para deficientes visuais. Para as pessoas cegas, né? Para a hora que elas forem no supermercado, elas conseguirem localizar o produto que elas querem. Já que não é amparado por uma legislação específica que assegure facilidades de compra e uso de produtos, o deficiente visual fica à mercê da boa vontade do mercado. Essa biblioteca tem livros do interesse de vocês também. Além de livros, aqui nessa biblioteca também tem internet. Ele é um cachorro inglês, tipo origem. Vamos lá. Inglês, GL. Informar aos alunos sobre o assunto que será lido. Informar quem é o autor, situá-los no contexto. São procedimentos didáticos que garantem que os alunos antecipem acontecimentos, imaginem situações, acionando assim seus conhecimentos prévios. Esse livro, como a gente está vendo hoje a biografia da Tarsila, ele vai ficar aqui na nossa sala para quem quiser ver as obras de perto, para quem quiser ler toda a história dela, porque é uma história um pouquinho, grande, né? Mas que tem muitas informações da vida dela. Apesar de morar em uma fazenda, sua vida era requintada. Olha só, pessoal, tudo que sua família usava e consumia era importado da Europa. Hoje eu vou ler para vocês a história dos 3 porquinhos contada pelo lobo. Esse livro dos 3 porquinhos, será que é o mesmo que vocês conhecem? Não. Na história que a gente conhece dos 3 porquinhos, eles fazem casa? É uma casa de pedra, uma casa de tijolo, de palha e outra de madeira. Tá, então os porquinhos construíram uma casa de palha, uma de madeira e uma de tijolos. E o que acontece com essas casas? As duas destroem. A de palha. Quem destrói? A de palha e de madeira. O lobo destrói. De que maneira que ele destruiu a casa? Tá. E a de tijolos ele não consegue assoprar. Hoje eu trouxe para vocês a verdadeira história dos 3 porquinhos. Quem escreveu essa história não foram os porquinhos, foi o lobo.
O lobo está contando pra gente o lado dele da história. Em todo mundo, as pessoas conhecem a história dos 3 porquinhos. Ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a verdadeira história. Que é a história do mundo para crianças, do Monteiro Lobato. Você já conhece. Antes de fazer a leitura da história, eu vou ler aqui algumas coisas sobre ele, tá? Monteiro Lobato nasceu a 18 de abril de 1882, nos arredores de Taubaté, numa chácara que era a residência de seu avô, o Visconde de Tremembé. 2 coisas encantavam o menino: a vida ao ar livre, com os brinquedos feitos de mamão verde, chuchus, etc. E a biblioteca de seu avô. Hoje nós vamos conversar sobre folclore. Então, gostaria de saber de vocês, quem já sabe alguma coisa sobre folclore? As lendas. As lendas. E quais as lendas que você conhece? Lobisomem, curupira, saci, a mula sem cabeça, Iara. E de onde você sabe essas lendas? Eu li. Eu li. Ao participar de situações de leitura, os alunos terão a oportunidade de observar que o ato de ler vai muito além da simples decodificação. Poderão observar as características e procedimentos que fazem parte do comportamento leitor. Nas cenas a seguir, professores buscam momentos e espaços diferenciados em que possam ler para seus alunos. A Feira do Livro é um evento que acontece há 11 anos na creche, né? Não é um evento que acontece apenas em um dia. Para acontecer, envolve todos os funcionários, tem um trabalho que é coletivo. E a gente pensa numa série de situações, né? Por exemplo, tem um encontro com o autor em que as crianças conhecem o livro, levantam perguntas para estar conversando com esse autor. Existem outras situações também que são eventos culturais de teatro, danças, músicas. Essa Feira do Livro, ela cria várias oportunidades para que as crianças tenham contato com a leitura e a escrita com significado, né? Hamelin era uma bonita cidade perto do rio Weser, na Alemanha. Cerca de 600 anos antes, a cidade sofreu uma terrível praga de ratos. Os ratos estavam em todos os lugares, olha aqui também, ó. Eles faziam ninhos entre as roupas das pessoas, assaltavam as despesas e roubavam a comida. Alguns ratos eram tão ousados que tomavam sopa direto da coxa do cozinheiro. Estão vendo o cozinheiro por aí? Bom, eu vou ler para vocês agora uma fábula de Monteiro Lobato, tá? Que se chama O Velho, o Menino e a Mulinha. O velho chamou o filho e disse: vá ao pasto, pegue a bestinha Ruana e apronte-se para irmos à cidade que quero vender. Que desaforo! Desce, meu filho, e carreguemos o burro às costas. Porque venho há 1 hora fazendo não o que quero, mas o que quer o mundo. Já vi que morre doido quem procura contentar toda a gente. Tá bom? É necessário que os alunos, progressivamente, enfrentem o desafio de ler sozinhos. Não se trata de oferecer textos curtos e fáceis para os alunos que se aventuram na leitura individual, mas que, tendo acesso a textos ricos e bem construídos, possam descobrir na leitura a sua face mais pessoal e prazerosa, sua dimensão mais encantadora e envolvente. Esse é o livro O Retorno do Exílio. Esse livro conta a história de um curumim que ganhou o primeiro arco e flecha do seu pai. Aqui ele foi pra selva ver se pegavam alguma coisa. E quando ele chegou perto do rio, ele viu um jabuti.
Então ele quis conhecer o fundo do rio e o jabuti levou ele pro fundo do rio. Ele ficou amigo da arraia. Quando depois todos os amigos dele foram pra casa. E daí ele viu que tava sozinho e já tava anoitecendo. Quando ele saiu debaixo d'água, ele viu que ele estava longe de casa. E já estava de noite. Daí, quando ele percebeu que tinha um caminho aberto, ele pensou que era a aldeia dele. E era. Acabou. Eu gostei dele porque as ilustrações são bonitas e a história é muito boa. As crianças levam para casa um livro, leem em casa com a família, depois eles voltam para a sala de aula contando o que leram, fazendo indicações desse livro. Wesley, vem aqui um pouquinho, porque o Wesley tem uma história interessante, porque ele não pegou o livro aqui na nossa biblioteca. Ele pegou o livro da sua casa, né, Wesley? Esse aqui é o livro que você já leu. Qual é o nome desse livro? A Bela Adormecida. E onde que estava esse livro, Wesley? De quem é esse livro? Da minha mãe. Da sua mãe? E quantas páginas tem esse livro? 666. Você demorou muito para ler, Wesley? Não. E hoje o Wesley está lendo... Qual é o nome do livro que você está lendo hoje? O Gerente Noturno. O Gerente Noturno? Quantas páginas tem esse livro? 672. No início, as crianças não tinham vontade nenhuma de ler, não gostavam de ler. E como eu mostrei para vocês, o Wesley, né, que é uma criança muito tímida, ele quase não faz indicação de livro nenhuma. E ele veio me mostrar o livro que ele tinha lido nas férias. Livro de 666 páginas, ele me mostrou todo orgulhoso. Então, isso eu acho que é uma compensação do meu trabalho. É preciso que se leia sempre e muito. A leitura não deve ser uma atividade ocasional, feita apenas quando sobra tempo, ou quando a classe está muito agitada, ou faltam muitos alunos. A leitura precisa ocupar o horário nobre da aula. É importante que os alunos percebam que ela faz parte da rotina do trabalho e que a regularidade seja garantida. Os alunos dão muita importância para aquilo que é bem ritualizado, bem rotineiro. Então, eles esperam com ansiedade a aula de educação física, que eles podem se soltar, fazer ginástica. Eles esperam com ansiedade o dia que tem uma excursão. Então, aquilo que está marcado, que é cumprido rigorosamente. Acho que a hora da leitura, ela segue o mesmo padrão, né? Ela não pode ser um momento em que, terminou a lição mais cedo, então vamos ler um pouquinho, né? Quer dizer, ela pode até vir nesse momento, mas não só nesse momento. Então, eu acredito que a roda de leitura, ou a aula de leitura, ou o momento da leitura, enfim, o nome que se dê, ele tem que estar colocado no cronograma da aula, né? Assim que o educador entra em sala de aula, quais são as tarefas de hoje? Bom, matemática, geografia, leitura, ela tem que ser rotinizada para que ela seja valorizada, né? Um outro aspecto importante é o que vamos ler, né? O que nós vamos adotar. Lembrar que existe uma diversidade grande. Os leitores gostam de aventura, outros gostam de romances, outros gostam de histórias engraçadas, não é? Então, um acervo rico, isso é importante, né? Escolher os livros, principalmente que se conheça algo. Acho que uma coisa muito ruim é quando o professor pega um livro qualquer da prateleira, da caixa, da sala de aula, nós vamos ler esse. E eles vão escrever, mas o que diz essa história? Eu não sei, mas olha, pela resenha do livro parece que é bom. Não que a gente queira obrigar os educadores a ler todos os livros que existem, né? Mas que tenha informações sobre ele, que saiba minimamente o que acontece, que saiba algo do autor, não é? Para ajudar a escolher. Acho que hoje a gente viveu nos últimos 10 anos um boom da literatura infantil, né? Então, muitos, centenas, eu diria, de autores novos que surgiram, muitos ilustradores, a ilustração hipervalorizada, até para acompanhar os tempos modernos, né? Onde a imagem tem uma importância enorme. Nem sempre esses livros são de qualidade, né? Às vezes a gente pega livros com ilustrações maravilhosas e o texto é fraco, o texto não diz muita coisa. Então, é preciso que o educador tenha, assim, uma vivência anterior com o livro, né? Para não estar indicando uma coisa que, na verdade, é só bonita, né? Essa é uma preocupação que eu
particularmente tenho muito, né? De não pegar um livro que é só belíssimo, mas que não diz muita coisa. Todos os dias eu tento garantir no início da aula um espaço para estar lendo alguma coisa com eles, para eles, né? Geralmente é uma leitura feita por mim. Em alguns momentos eu abro essa leitura para algumas crianças e uma vez por semana eles têm essa leitura nesse espaço que nós tivemos hoje, que é a sala de leitura. É importante contar histórias para despertar o interesse e a vontade de estar próximo desse universo. Vamos ouvir o depoimento de Cleide Barney, uma contadora de histórias. Ouço histórias desde muito pequena. Eu agradeço, na verdade, ao meu pai, minha mãe e meus avós. Eles liam história para mim. Eles, na verdade, eles não inventavam histórias. Principalmente meu avô. Ele sempre pegava livros para ler o que estava escrito nos livros. Então, acho que essa experiência foi muito importante em toda a minha vida. Depois eu fui leitora muito cedo. Na escola eu lia coisas que às vezes meus amigos não liam. Eu gostava muito de ir na biblioteca. Eu acho que isso foi muito importante na minha formação enquanto professora também. Mas agora essa iniciativa de contar histórias começou pensando em atividades de formação de professores, sim. Na verdade, eu pensei em contar histórias para mostrar para as pessoas que era possível falar e dar emoção com o texto escrito. E, como eu disse antes, eu gosto muito das palavras que estão nos textos. E do jeito que elas estão, elas acabam assim me emocionando e eu tenho um comprometimento com elas. Não são as palavras só isoladas, mas o que elas compõem no todo. Na verdade, quando eu me preparo para contar uma história, eu dei o exemplo da experiência que eu tenho com músicos na família. Eu acho que é isso mesmo. Eu olho para o texto que estava no livro quase da mesma forma como um músico olha para a partitura. Ele lê a partitura e muitas vezes estuda essa partitura para depois ir para um palco e tocar como se ele soubesse tudo aquilo tirando do nada. A minha ideia com os textos para contar em atividades de capacitação tem sido essa. Eu também tenho contado histórias para crianças, essas mesmas histórias, e as reações têm sido muito boas. Assim como os professores, eles ficam fascinados. Eu tenho certeza que eles não estão fascinados pela minha pessoa, mas eles ficam fascinados pela história e pelas palavras que saem de uma pessoa que normalmente eles sabem não falaria daquele jeito. E eu acho que isso é o que deixa as crianças emocionadas e até mesmo assim perplexas quando eu vou nas salas de aula para contar a história para elas. Essa história é a história de Habib, o filho de Habib, o tapeceiro. Durante todo o dia, Habib, o tapeceiro, sentava-se diante de seu tear e, cercado de aprendizes, tecia um lindo tapete. Certo dia, enquanto observava um cavalariço que penteava a cauda prateada de um dos cavalos de um mercador de Tabriz, Habib pensou consigo mesmo: ah, se eu pudesse viajar com as caravanas. No dia do casamento, Habib presenteou sua esposa com um magnífico rubi incrustado em uma corrente de ouro. E eles foram felizes por muitos, muitos e muitos anos, até o dia em que Alá mandou buscá-los finalmente. Mas como possibilitar esse encontro entre a leitura e os alunos quando muitos professores não são de fato leitores? Vejam como este grupo de professoras da cidade de São Caetano do Sul está enfrentando a questão. Eu sou Elisângela, faço parte do grupo Prazer da Leitura. O nosso grupo se encontra uma vez por semana para fazermos uma leitura compartilhada. Primeiro começamos com os livros com a literatura infantil, porque era mais rápido e mais fácil de ser entendida.
Depois, começamos a escolher contos, porque queríamos mais informação, queríamos, assim, aprimorar nosso vocabulário. E isso tem mesmo acontecido. Nós já utilizamos até mesmo a linguagem do livro. Nós já lemos Negrinha do Monteiro Lobato e descobrimos o Machado de Assis. Lemos o Apólogo, Desejada Gente, o Enfermeiro, a Escola, a Missa do Galo, o Pai contra a Mãe e vários outros. Nós estamos tão preocupadas com a leitura que o barulho do local, o ir e vir de pessoas, não interfere de maneira nenhuma. Eu moro em Mauá, então para chegar até em casa eu dependo de trem e ônibus. E a minha leitura costuma acontecer dentro do trem. O interessante de tudo isso é que quando eu pego um livro para ler dentro do trem, as pessoas acabam também se interessando pelo que eu estou lendo. Então, mesmo assim, as pessoas dentro do trem, apesar de ser difícil, é um local difícil, mas elas respeitam o meu ato. Acabam me deixando à vontade para que o meu ato de ler seja respeitado. Com tudo isto que vimos e ouvimos, só podemos concluir que, para a escola realmente cumprir o seu papel de formar leitores, é preciso que professores e alunos, juntos, descubram que ler pode e deve ser uma maravilhosa aventura intelectual. O homem constrói casas porque está vivo, mas escreve livros porque é imortal.